Mas eu gostaria que vocês abrissem, por favor, Provérbios capítulo 4. Provérbios está no Velho Testamento, depois de Salmos e antes de... Ele está antes de quem, Provérbios? Eclesiastes. E depois de Eclesiastes, quem vem? Cantares de Salomão, né? Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Aleluia. Provérbios capítulo 4. Depois nós vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Gálatas, está certo? Provérbios capítulo 4. Aleluia, Jesus. No versículo 18, Provérbios 4, 18, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Em espanhol, eu estava lendo ainda há pouco, esse texto diz que a senda do justo é como a luz da aurora que vai aumentando, até que o dia se torna perfeito. A luz dos justos é como o caminho do justo é como a luz da aurora. O caminho daqueles que entregaram a sua vida a Jesus é como a luz da aurora. Quem já teve a oportunidade de ver o sol nascendo logo pela manhã assim, bem cedinho, já viram? A aurora. Já puderam perceber que ele vai em aumento, até que o dia se torna perfeito. E quando ele se torna perfeito, não tem mais o que iluminar. Chegou no seu ponto máximo de iluminação, não é? Amém? Já perceberam isso? Então, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu entendo que o nosso caminho, o nosso caminhar aqui na terra, não deve ser diferente disso. Amém? Mas nós tivemos um treinamento tão diabólico, tão satânico, tão infernal nas nossas vidas, que já não aceitamos mais isso na nossa vida. As coisas começam a acontecer de forma errada e a gente vai aceitando. E vai comungando com isso, participando disso, considerando que é o normal. Mas a Bíblia não está dizendo que é assim. Levante a mão, por favor, que um dia entrou nesse caminho. No caminho de Jesus Cristo, no caminho. Se não entrou, eu vou fazer o convite, aí você pode receber Jesus e entra no caminho. O caminho dos justos, ele já está dizendo, né, Zezinho? É um caminho, você um dia tem que entrar nele. E nós entramos por Jesus, não é assim? Um dia pusemos o pé nessa caminhada. Mas tivemos um treinamento tão desgraçado no decorrer da vida, por causa da corrupção do pecado, que não entendemos mais, Teófilo, que é assim. Se as coisas começam em crescimento a darem certo na nossa vida, a gente começa a desconfiar que alguma coisa está errada. Rapaz, tem alguma coisa errada, não pode. Está tudo tão bem certinho. No mundo que a gente está, meu Deus, isso é um treinamento do inferno. Lembram que eu falei para vocês um dia passado aqui que quando Moisés foi anunciar de Deus a saída do povo do Egito, foi contar para os hebreus que Deus faria, Deus vai fazer isso, isso e isso. Vocês lembram que eles não escutaram Moisés? Lembram que eles não entenderam a mensagem que Moisés trazia da parte de Deus? E eu perguntei aqui, quem lembrar pode me responder, tá? Foram duas coisas que impediram deles ouvirem e entenderem o que Moisés estava transmitindo da parte de Deus. Que duas coisas foram essas? Dura servidão. E a outra? A dura servidão e a ânsia de espírito. Eles eram tão bem treinados na escravidão no Egito, porque estava se aproximando, Marcos, o tempo do cumprimento da promessa. E aí o povo hebreu começou a se multiplicar dentro do Egito. E o faraó ficou preocupado porque era um povo grandíssimo e grandioso. E aí eles estavam
enfatizando e aumentando mais a servidão, a dura servidão. Mas quem sabe que o povo de Deus não foi treinado para a servidão? Não foi treinado, Cristina, para o sofrimento. Não foi. E nunca vai ser treinado para sofrimento. Você vai ser treinado para ter os lombos largos. Ser experimentado, homem experimentado de trabalhos como Jesus foi. Experimentado é outra coisa. Mas treinado para o sofrimento, não. E a ânsia de espírito era tão grande dentro deles que eles não entenderam o que Moisés estava dizendo. Vocês estão saindo do Egito daqui a pouco. Eu acho que Olivetti lembra aquele texto onde ele diz: eis que um povo saiu do Egito. Não é? Eis que um povo saiu do Egito. E aí nós pensamos, Magno, olha, que o povo saiu do Egito, foi tudo muito tranquilo, mas não foi mesmo. Vocês lembram, hein, Cláudio, quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele tirou assim de repente? Não, vamos sair do Egito, está tudo tranquilo, está tudo muito bem, cumpriu a promessa de Deus, vamos sair. Foi assim. Faraó queria liberar esse povo. Aí Júlio César, Deus mandou a primeira praga, o povo saiu. Segunda praga, terceira, 10ª praga. E cadê o povo sair do Egito? Quem está pensando que a saída do povo do Egito foi fácil, está enganado. Até que veio a mortandade dos primogênitos, né? Então todos os primeiros filhos do Egito morreram, com exceção dos filhos dos hebreus, né? E aí, Júlio César, não estamos valorizando o que custou a nossa saída do inferno, né? A nossa saída do pecado. Não estamos considerando, viu, Emanuel? Achamos que foi de graça, mas não foi mesmo. Custou o sangue de quem? De Jesus. E agora nós estamos fazendo o caminho inverso, querendo voltar para a escravidão do Egito, querendo voltar para aquelas coisas que são lá do inferno, lá de Satanás, das entranhas dele, quando Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Hein, Cristina? Foi fácil isso? Nós fomos arrancados das mãos do inferno. Nós fomos arrancados das trevas. Fomos ou não fomos? Fomos ou não fomos, Zezinho? Jesus teve que ir lá, meu amigo. Tomou de Satanás a chave da morte e do inferno. Morreu por 3 dias. O seu corpo não viu a corrupção. E ressuscitou, não foi, Dora? Para quê? Para agora a gente estar vivendo uma vidinha desse tamanho. Hein, Teófilo? Uma vida sem expressão. Misericórdia, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não podemos nos acomodar com esse tipo de vida que estamos vivendo. Tá? Nós não podemos aceitar nada menos do que as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Quem acha que a saída do povo do Egito não custou nada está enganado. Teófilo, o povo só foi ter descanso quando passou o Mar Vermelho. Aí sim, houve danças, houve alegria, houve cânticos a Deus, só depois, né? Mas a saída foi dolorosa, Olivete, foi dolorosa. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Quem me escutou dizendo Efésios não escutou direito, certo? É Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, eu vou começar do versículo 1, pode ser? Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Posso repetir esse texto? Irmão, se você está vendo que alguém foi surpreendido ou está cometendo um erro, ou caiu numa fraqueza, você que se considera espiritual, conduza essa pessoa com o espírito de mansidão, olhando para você mesmo, para que você também não seja tentado. Amém? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Amém? Engraçado, Teófilo, ele fala 2 textos aqui que parece que um contradiz o outro. No versículo 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros. E o versículo 5 ele diz, cada qual levará a sua própria carga. E agora? Cada um, Arthur, deve levar a carga do outro, levar as cargas uns dos outros. E depois ele diz, cada um leva a sua própria carga. Quando ele diz no 2, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Pode dizer. Ele diz, amai-vos uns aos outros. A lei de Cristo é amar. Ele disse, Emanuel, que aquele que ama, cumpriu a lei. Amém? Aquele que ama, cumpriu toda a lei. E depois, cada um leve a sua própria carga. Ou seja, Carlos, cada um responda por si. Cada um dará conta de si mesmo. Ninguém dará conta de ninguém. Amém? Viu, Joconda? Ninguém dará conta de ninguém no que diz respeito à vida eterna. Ninguém. Ninguém dará conta de outra pessoa no que diz respeito à vida espiritual. Cada um responde por si. Mas quando ele diz, levai as cargas uns dos outros, ele diz, ame em todo o tempo e você vai estar cumprindo a lei de Cristo. Sabe por quê, Marcos? Porque um dia a luz raiou, um dia o sol nasceu, e parece que só ficou nas 5 horas da manhã. Esse dia nunca passou para 6 horas, 7 horas, 12 horas, nunca. Para alguns cristãos, raiou o sol da justiça bem cedinho, mas ficou lá, Cida, ficou lá. Não chegou a ser dia perfeito. Afinal de contas, né, Teófilo? Somos humanos, ninguém é perfeito. Interessante essa expressão, né? Ninguém é perfeito, errar é humano. Graças a Deus por Jesus que nos libertou do que é humano. Pegou isso que é humano e revestiu de divino. Amém? Capítulo 6 ainda. A gente leu até o versículo 5, não foi? Versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que escuta a palavra, que é ensinado a palavra, reparta os seus bens com aquele que está instruindo a ele, que está ensinando a ele. Não é? Vou passar por cima desse aí, tá certo? Não vou nem considerar isso agora, não. Não vou nem falar nesse texto hoje, tá bom, Marcos? Não erreis. Deus não se permite escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Outra versão diz, não erreis. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem plantar, isso será o que ele vai colher. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aleluia. Versículo 11. Vede com grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Amém? Será que estamos entendendo, Teófilo, o que estamos lendo de fato? O Senhor disse aqui através de Paulo, de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, isso será o que ele vai ceifar. Não é? Aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. O engraçado aqui, Teófilo,
é que ele está dizendo que a gente não deve se cansar de fazer o bem. Muitos de nós nem começou sequer a fazer o bem e já está cansado. Já desanimou, Gioconda? Muito mal iniciou. São 5 horas da manhã ainda na vida do fazer bem dele. E já está cansado. Falta algumas horas para dar o dia perfeito, não falta? Já está cansado, já não aguenta mais, já não consegue mais ouvir nada. Já está cansado de fazer o bem. E Paulo disse, não se canse de fazer o bem. Eu suponho que essa pessoa, Cristina, deve ser uma pessoa que vem na prática de fazer o bem, né? Ele disse, não se canse, porque a seu tempo você vai ceifar, se não houver desfalecido. Há pessoas que estão olhando para as suas vidas e estão dizendo, por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Por que é que na vida de Teófilo acontece assim, na minha não acontece assim? Faça uma retrospectiva, olhe lá para trás. Olha o que você semeou. Olha o que você já se cansou de fazer o bem há muito tempo. Na verdade, quando deu 6 horas da manhã, você já se cansou. Então já veio uma nuvem negra e cobriu o sol. Não vai resplandecer, não vai ser dia perfeito. Amém? Alguns pais que olham para os filhos assim... Ah, rapaz, que tipo de gente foi essa? O que foi que eu fui criar? De onde é que se veio? Ele veio de algum canto. Veio de algum lugar. Veio de alguém que se cansou de fazer o bem faz muito tempo. Alguém que não se projetou no seu filho. Alguém que relaxou a vida do seu filho. Alguém que não se envolveu diretamente com a formação dele. E agora está achando o quê? Já se cansou, Emanuel, de fazer o bem faz muito tempo. Ele achou que a vida dele não estava envolvida com a vida do filho. Se enganou. Amém? Se enganou, Teófilo. Quem está achando que o filho, a vida daquela pessoa não tem nada a ver com a sua, está enganada totalmente, Júlio César. No dia que nasceu seu primeiro filho, você se envolveu com ele para toda a vida, meu amigo. Não tem outra. Você não pode se cansar de fazer o bem para ele. E o melhor bem que você pode fazer para ele é você viver o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias. Para que ele seja um cidadão do céu, tal qual você é. Não é, Cláudio? Para quem alguém olhe para o seu filho e diga, rapaz, ele é a réplica do pai dele. Quem foi o pai dele? Um homem que amou a Cristo até o último dia. Já estamos cansados, Cláudio. Muito mal fazemos uma coisinha, já nos cansamos de fazer o bem. Ele disse, não se canse de fazer o bem. Faça o bem todos os dias, porque será isso que você vai colher. Amém? Um dia a luz brilhou na sua vida, ela vai brilhar até que o dia seja perfeito. E Deus não descansará até ver o bem dele cumprido na sua vida. Eu começo a ler as coisas, sabe, Cristina, e não entendo o que está escrito. Eu acho que estou lendo errado, viste? Eu estou lendo errado algumas coisas aqui. Inclusive, nos provérbios, Salomão disse assim, Cristina. Deus cumpre o desejo do justo. O pensamento do justo sempre é o bem. Meu Deus, eu estou lendo errado isso. Porque eu estou vendo os justos, aqueles que um dia se alegraram pelo novo nascimento, né, Teófilo? Pelo nascer de novo, pelo mover do Espírito dentro dele. E agora essa pessoa está enrolada com a vida. Está desesperada da vida, não sabe nem o que fazer. Já está até perdendo o cabelo da cabeça. Cadê o meio-dia na vida dessa pessoa? Cadê o dia perfeito, hein, Judete? Já se cansou de fazer o bem, se é que um dia começou a fazê-lo? Mas eu posso descrever muito bem uma pessoa dessa. Cansaço, 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 cansaço e cansaço. Sabe onde é que vem tanto cansaço? De uma luta pela sobrevivência. Lutando para sobreviver, Júlio César. Lutando, lutando e lutando para sobreviver. E o Senhor disse, não é assim. Faça o bem todos os dias. Se exercite, Teófilo, em piedade, porque a piedade para tudo é proveitosa. Tendo as promessas da vida presente e da vida futura. Não foi assim, Marcos? O exercício corporal, Timóteo, para pouco vai servir. Agora, a piedade, para tudo é proveitosa. Piedade é o quê? É vida em Deus, né? Piedade é vida em Deus. Não foi isso que G10 ensinou para vocês um dia desses atrás aí?
Não foi? Que piedade é vida em Deus. Não foi, Olivete? Como foi que você traduziu piedade naquele dia? Como foi? Você traduziu naquele dia. Não lembra, não? Então eu lembro para você. Então ela chegou no final aqui e disse: piedade, eu percebi hoje que piedade equivale à vida em Deus. Está vendo? Nós não estamos entendendo isso, Gilberto. Estamos vivendo a nossa vida de qualquer forma. A nossa saída do pecado, Júlio César, das garras de Satanás, porque ele estava com as garras cravadas em nós, estávamos condenados ao inferno, à morte eterna. Essa retirada foi muito brusca. Foi uma ruptura que nunca mais haverá. Obra igual nunca houve nem jamais haverá. Para Jesus nos tirar das garras de Satanás, do império das trevas, custou caro. Sim ou não? Sim, custou muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. E por que é que agora estamos vivendo do jeito que nós queremos? Porque agora se preocupar é uma opção nossa. Hein, Magnólia? Quem disse que temos direito a nos preocupar? Não, Gedeias, mas preocupar é normal. Todo mundo se preocupa. Todo mundo que não vive em Cristo, que não vive em Deus. Não é, Marcos? Todo mundo que não vive em Deus, esse sim se preocupa. Ah, rapaz, mas uma vida sem preocupação é bom demais. É o céu na terra. É o céu na terra mesmo. Porque se não fosse assim, para que Jesus teria morrido? Para você ser liberto do pecado, que é um problema que não existe solução. Existe solução para o pecado? Fora de Cristo? Se não existe solução para o pecado, só quem resolve isso é Cristo. Como é que não há solução para as outras coisas? Se o grande problema da sua vida, da minha vida, era o pecado, era ou não era? Mas se eu perguntar, alguns de vocês vão dizer, não, acho que o problema da minha vida não é o pecado, é essa pessoa, é aquela pessoa, é essa situação. É ou não é, Cláudio? Eu pensava, Cláudio, que o problema nosso era o pecado. E um dia, vendo sido resolvido o pecado, qual o problema que resta agora? Será, se é tão grande assim, o gigante, Teófilo? Capítulo 5 de 2 Coríntios, por favor. 5. Eu quero encorajar vocês hoje, tá? Aqui decidam de uma vez por todas, permitir que o sol continue brilhando e aumentando em intensidade até que o dia seja perfeito. E não se canse disso, persiga e insista a seguir ao Senhor até que o dia seja perfeito e você veja cumprida a palavra de Deus na sua vida. Amém? 2 Coríntios capítulo 5. O 5,17 é bonito demais, não é, Cristina? O 5,17 é maravilhoso. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, ele cuida em buscá-las lá no mar do esquecimento e as traz, porque as novas não lhe valem nada. As coisas novas nunca chegam, porque as velhas já nunca passam. Não está escrito isso? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós lemos o versículo 17, né, Teófilo? Mas eu queria ler com vocês o 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo, pode dizer, se um morreu por todos, logo, se alguém está aqui e ainda não morreu, meu amigo, você precisa nascer de novo. Se Jesus morreu por você, logo você também morreu. Tá? E ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem, quem vive aqui, levanta a mão, por favor. Não viva mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo. Está vendo, Teófilo? Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si. Sabe o que estão fazendo, Teófilo, de fato? Estão colocando em desvalor, tá?
a obra de Jesus? Custou ou não custou caro você ser resgatado do pecado? E como é que agora você quer viver para si, hein, Cristina? Fazendo a sua própria vontade. Achando que pode amanhecer 5 horas da manhã, preocupado com algo e dormir preocupado. É bom demais para ser verdade, não é, Carlos? É bom demais e é verdade. Então você passa todo o dia preocupado e acha que tem direito, Magrão, de preocupar. Se você perdeu esse direito, se você nasceu direito, de novo, perdeu esse direito. Você não tem mais direito. Seu direito agora é descansar em Cristo. Algumas pessoas consideram que podem ficar com ódio, com raiva. Se você nasceu de novo, Dora, você perdeu esse direito. Você não tem direito de ficar com raiva, nem de guardar ódio, nem rancor. Você perdeu. Quer viver? Você perdeu. Se você não perdeu, você ainda está morto. Amém? Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Então por que é, Teófilo, que nós estamos guardando rancor, raiva, ira de uma outra pessoa? Você é dono de si. Concorda, Jacona? É dono de si. Se você consultar o seu Senhor, ele vai dizer, por que você está guardando raiva dele? Rancor dela? Olhe para mim e veja se você viu algum rancor pela sua vida, algum ódio por você. Pelo contrário, quando você estava lá no pecado, eu amei você. E tem um detalhe, dei minha vida por você. E por que agora você acha que pode ter raiva? Mas eu sou humano, sim, você é humano, mas eu já lhe revesti do divino. Você já foi despojado do velho homem com seus trejeitos, seus jeitos e tudo mais. Eu lancei seus pecados no mar do esquecimento, você está atravessando e está entrando no mar para ver o que ficou de ruim lá. Distante está do Oriente, assim como do Ocidente, as suas iniquidades, eu fiz distância. Você e sua iniquidade, ela está no Oriente e você está no Ocidente? E você está passando tudo isso para buscar suas iniquidades? Por favor, quebre meu galho, né, Marcos? Mas é isso que os cristãos estão fazendo. O caminho de volta, Cristina. Foram resgatados do mundo das trevas para a luz e agora estão voltando para o mundo das trevas. Cuidado que você está sendo assenhorado por quem? Para que aqueles que vivam não vivam mais para si. E quando falamos de fazer o bem, ajudar as pessoas, nós só pensamos em dinheiro. Só pensamos em bens, né? E olha que eu pulei aquele texto, não foi, Cristina? Aquele que escuta a palavra, reparta os seus bens. Então vocês teriam que repartir comigo, né? Os seus bens. E olha que eu pulei essa parte, viu, Carlos? Pulei essa. Nós só pensamos nisso. Nós estamos tão mesquinhos que só pensamos em dinheiro, né? Estamos pensando, Marcos, que Deus está dizendo dê, como se Deus precisasse. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus é Deus. Quem precisa, Teófilo, sou eu e você. Somos nós que precisamos de dinheiro aqui na terra. Deus não precisa. Se não existisse esse prédio aqui, Deus nos reuniria em qualquer lugar da terra. Pode ter certeza disso, Emanuel. Amém, Marcos? Porque Deus não precisou de um templo na peregrinação no deserto. Precisou? Não. Mandou Moisés fazer uma tenda, porque não tinha nem templo para parar. E se vocês sabem, está escrito em Apocalipse que no céu não tem templo. Deus não precisa de templos. Se Deus quisesse nos reunir, Araceli, nos reuniria em qualquer lugar da terra. Amém? Para Deus não há impossíveis. Quem precisa disso tudo somos nós. Isso aqui vive em função de nós. Para Deus isso aqui não representa nada. Isso é um prédio como qualquer outro. Aleluia. É só dar um terremotozinho bem pequenininho aqui. 5 pontos na escala Richter, 6 pontos na escala Richter. Isso aqui vai para baixo. E nós só pensamos que Deus está pensando no nosso dinheiro. Não, Emanuel, não. De forma nenhuma. Ele diz, não se canse de fazer o bem, não se canse de se doar às pessoas. Mas eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso sim. Eu nunca falei dessa maneira, Emanuel, mas hoje eu vou falar. Você tem que fazer o bem. Se você é de Cristo, viu, Cristina? Tem que fazer o bem. Tem opção? Não tem opção. Você tem que fazer o bem. Sabe por quê, Carlos?
Porque o seu Cristo fez o bem todo o tempo. Se você diz que segue a Cristo, você tem a obrigação de fazer o bem. Amém? Agora ele é tão bondoso que diz, toma minha graça e faz o bem com a maior tranquilidade. Ama os outros com o meu amor. Como eu disse a vocês, e vou falar de forma literal. Está vendo meu braço direito? As pessoas dizem que quando um membro do corpo é muito utilizado, ele acaba se desgastando, né? Expedito, quando eu uso o meu braço direito para servir a você, para servir aos irmãos, para me doar aos outros, meu braço não se estraga. Ele se desenvolve, fica mais forte ainda. Amém? Viu, Magnólia? Quando eu vou servir a você e a Marcos, o meu corpo não se cansa, ele fica mais fortalecido ainda. Amém? Porque isso é amar, isso é se doar, isso é fazer o bem. Se você não se cansa, você vai ver o que vai acontecer. Há coisas que você plantou 20 anos atrás, que não colheu ainda, mas vai colher agora, 20 anos depois. Aleluia! Ele disse assim, lança teu pão sobre as águas. Está escrito isso onde? E depois de muitos dias tu acharás de novo. Está escrito onde? Eclesiastes, né? Qual capítulo? Bom, qual capítulo é pedir demais, né? Lança teu pão sobre as águas, depois de tu acharás. Ele diz, planta tua semente, não tira a mão dessa nem daquela, porque tu não sabes qual delas vai prosperar, se essa ou se aquela. Jocondo, o fato, Jocondo, é que nós já nos cansamos de fazer o bem, e já estamos fazendo o mal há muito tempo, principalmente a nós mesmos. E o Senhor disse, não destrua o templo do Senhor. Sabe, Cida, muitas vezes as pessoas, os cristãos estão ficando tristes e passam um dia todo triste. E você acha que essa pessoa não está destruindo o seu corpo? Com certeza está. A medicina está provando isso aí, viu, Cida? Que quando a pessoa está triste, a tristeza faz o seu corpo o quê? Adoecer, não faz? Quando alguém está feliz, de bom humor, motivado, o que acontece? As suas defesas aumentam e praticamente aquela pessoa não adoece. Eu estou enganado ou as TVs estão mostrando isso aí o tempo todo? E o cristão acha, Cida, que pode ficar triste um dia todo. Meu Deus, está destruindo o templo do Senhor com a tristeza. E o Senhor disse, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que acontece, Oliveta, é que começamos a fazer o bem há 15 anos atrás. Até que íamos bem, sabe? Fizemos durante 5 anos o bem, as pessoas, sem olhar a quem, sabe? Depois de 5 anos começamos a nos cansar. Porque veio um amigo e disse, não vale a pena não. Não vale a pena não. Não é verdade? Rapaz, tu vai descansar, essa pessoa não muda. E aí, Cláudio, vamos nos cansando de fazer o bem. E o Senhor disse, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai ceifar se não houver desfalecido. De Deus não se zomba, não se escarnece. Aquilo que você semear na carne, você semear na carne, você vai colher na carne. E aí estamos pensando, Magnólia, que as nossas vidas são para ser vividas de qualquer maneira. Está enganado. Está enganado. Muitas vezes, Pedro, estamos olhando algumas coisas acontecendo nas nossas vidas e dizemos, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É que você esqueceu de fazer o bem faz muito tempo. Você deixou de andar na fé faz muitos anos. Amém? Faz muitos anos que você deixou de andar na fé. E eu não li para vocês aqui. Paulo disse, aqueles que tentam mostrar para vocês boa aparência na carne, esses obrigam a vocês a caírem da graça e voltarem para a lei. Tá? Em Cristo, a aparência não tem virtude alguma, mas e sim o ser uma nova criatura. Sabe por quê, Carlos? Estamos nos cansando de fazer o bem? Porque não estamos vendo resultados. E nós somos cheios de trocas, sabe? Nós estamos comercializando o reino de Deus, o evangelho, e isso é morte. Viu, Cristina? Não devemos comercializar o reino de Deus. Não devemos comercializar as riquezas do reino de Deus. As riquezas do reino de Deus são para serem desfrutadas e serem praticadas aqui na terra. E que é um conselho, não se canse de fazer o bem. Às vezes as pessoas chegam, Judete, para mim e querem me questionar acerca de alguma palavra que eu prego e que eu creio.
Né? Então ela diz, rapaz, isso aqui, não sei não, isso é bom demais, isso não é verdade não. Eu digo, tá bom, então pelo menos pratique o que eu pratico, depois você pode dizer alguma coisa. Porque o que você experimentou até agora foi maldição, foi corrupção do pecado, foi preocupação, ansiedade, medo, insegurança, desesperança. Venha para o lado de cá, viva uma semana aqui, depois você fala alguma coisa. Venha desfrutar do que é bom de fato, do que é a vida em Deus, né, Teófilo? Aí depois você diz alguma coisa. Mas ficamos sempre apontando, Judete, porque alguém está vivendo o evangelho e anunciando que é bom demais e que é verdade e é céu na terra. Puxa, então volte para o Egito. Vai comer o que está caindo lá, não é? Porque nem comida aquilo é. As pessoas estão se acostumando, Teófilo, com uma maneira de vida, um modo de viver que não tem nada a ver com Deus. É perturbação, é conflitos, não é? E tantas coisas. E aí, Cristina, eles estão vivendo assim, e quando passam uma semana sem viver isso, se incomodam. Se incomodam. Porque já estão tão perturbados que se incomodam. Meu Deus, que tipo de vida é essa que estamos vivendo? Amém? Se eu abrir para vocês o livro de Salmos e ler uma série de coisas que Deus nos promete, que a palavra diz que é para hoje, para vivermos hoje aqui na terra, vocês vão dizer, rapaz, isso é muito bonito. Isso é poético. Você acha que Deus não é poético? Não é? Acho que Deus não é cheio de poesias, não? Hein, Marcos? Deus não é cheio de poesias, não? Ele diz assim, né, Olivete? Quando tu estavas desenhando os contornos da terra, eu era o teu aprendiz, me deliciando contigo no mundo habitável dos homens. Meu Deus, o que é isso, Carlos? Deus preparou a terra para nós. A razão de ser da terra é a nossa presença. Posso mostrar para vocês em Isaías que ele disse, eu criei a terra e não a criei vazia. Eu a criei para ser habitada. E aí passamos 40 anos vivendo da terra e morremos e não desfrutamos nada dessa terra. Porque o pecado acabou com tudo, Teófilo. E hoje não nos achamos no direito de sequer parar de frente de uma praia e apreciar o que Deus fez. Amém? E é assim, sabe? Quando você se acorda e está chovendo, oh meu Deus do céu, chuva de novo. É tanta chuva. Aí passa a chuva, chega o verão. Oh meu Deus do céu, que calor grande. Dora, não tem coisa melhor do que verão no tempo de verão e inverno no tempo de inverno. Tem coisa melhor? Não tem. Agradeça a Deus, seja grato a Deus pelo mundo habitável que Ele fez para você. Não quero saber não, meu amigo, se estão dizendo que está acabando o efeito estufa, o efeito borboleta ou qualquer outro efeito. Eu quero saber o efeito que Jesus fez, Pedito, aqui na minha vida. Você pode morar em São Paulo, Teófilo, aquele ar poluído, mas para você, Deus despolui aquele ar. Você tem que morrer como todo paulistano morre. Quem disse? Está escrito onde isso? Amém? Onde é que está escrito isso, hein, Manuel? Se você vem vivendo a sua vida em Cristo, vem praticando o que é bem, vem vivendo o Evangelho de Jesus, vem seguindo a Cristo, por que você espera coisa ruim? Você não está crendo na palavra, não é, Marcos? Você está fazendo o bem e está esperando desgraça? Que é isso? Hein, Josimar? Eu venho praticando o que é correto diante de Deus, pela graça do Evangelho, não é por força minha não, tá certo? Estou vivendo porque a Bíblia diz isso, porque eu sou nova criatura, que Cristo está em mim. Vou esperar o quê? Que na esquina eu seja morto, atropelado? Eu digo, vai para o inferno. Não foi isso que o meu Senhor preparou para mim. Mas aí alguém tem que despertar e dizer, Gedaías, mas o meu vizinho cristão morreu ontem atropelado. Ele é ele, meu amigo, eu sou eu. Não estou questionando a vida dele. Se ele morreu, amém, estar com Jesus, foi para o céu. Amém. Mas eu não quero ir agora não, Cristina, nem há necessidade para isso. Há muito o que fazer na terra. Eu faço como uma irmã, quem esteve no retiro conosco, Marcos Magnólia, né? A nossa irmã chamada Dina. Ela é muito motivada, já tem uma certa idade. Mas ela é motivada mesmo, tá certo? Se eu colocar ela aqui perto de algum de vocês, vocês vão ficar envergonhados com a motivação dela. E um dia desses, Gilberto, ela acordou e começou a pressão aumentar. E começou a ter taquicardia.
Ela disse, Senhor, é o seguinte, Jesus, que história é essa de taquicardia? Se o Senhor quiser me levar, me leve logo, mas essa história está batendo no meu coração aqui, eu não quero isso não. Sim, estavam lá, Valdene e Zezinho, não estavam lá vocês dois também? Me perdoe a gafe. Para que você tem que morrer dessa maneira? Senhor, se você quer me levar, me leve logo, você não precisa disso não, viu? Não foi isso que ela disse? Então nós estamos vivendo dessa maneira. Sabe por quê, Marcos? Porque estamos deixando de viver o bem, de fazer o bem, a todo tempo, sem olhar a quem. Por isso que estamos com desconfianças do futuro. Por isso, Cida, que as incertezas são tão grandes. Se você anda nas passadas de Cristo, nas passadas do Evangelho, você só tem segurança. Você só tem certeza que o que lhe aguarda é o melhor. Aleluia! É brincadeira, rapaz. É brincadeira as notícias que vêm do inferno? Ou eu preciso contar para vocês o que está acontecendo no mundo? Preciso. Chega em casa, liga a TV. Não preciso contar não. Principalmente assista todos os jornais. Assista a novela das 9 que acabou agora. Beleza. Todo mundo terminou sem todo mundo. Esse terminou com aquela terminou com esse. Eu pensava que esse era desse, mas esse não terminou com aquele. Foi tudo trocado. No final, não teve um par que terminou junto. Estou enganado? E achamos que isso é vida. Que vida? Precisa não, Dora. É só ligar a TV, assistir a novela, que é a representação da vida. Da vida de Deus, não. Amém? Da vida de Deus, não. As pessoas estão pensando que nós somos fracos, Carlos, mas nós não somos fracos coisa nenhuma, nós somos fortes. Aleluia, porque nós temos Jesus dentro de nós. Nós podemos confrontar o mundo, não na nossa força, mas na força do Senhor. Lutar contra o pecado, Cida, é morte. Na sua força é morte, mas em Jesus você nem luta, porque ele já foi derrotado. Aleluia. Emanuel, tem tantas pessoas guardando coisas dentro de si, que já apagaram a luz da aurora faz tempo, sabe? Porque elas têm medo de partilhar o que elas têm, de dividir o que elas têm. Mas o Senhor não disse? Dê e será dado a você. O trabalhador que trabalha, o agricultor que trabalha, é o primeiro a... Pode dizer para mim. Usufruir dos seus frutos. Ninguém está barganhando com Deus aqui não, Marcos. Mas ele diz, se você planta, aguarde com ansiedade e com expectativa os seus frutos. Aleluia. Aguarde com expectativa, porque ele virá. Eles virão para as suas mãos. Com licença. Os meninos estão animados ali dentro, não estão? Eu acho engraçado, as pessoas olham assim, às vezes olham para mim, me veem com uma cara de besta que não é mole, viu? Uma cara de fraco, sabe, Judete? Eu fico perguntando, você está enganado, você pensa que eu sou fraco. Você está enganado, você vai bater de cara com a parede, com uma rocha, porque se você vier contra mim, eu saio da frente e você se vê com o Senhor. Porque, Marcos, se eu estou nas passadas do meu Cristo, vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Amém? Por que é, Cida, que as palavras estão nos incomodando tanto? Por que é que quando alguém fala de mim eu me incomodo tanto? Me digam por quê? Se alguém me elogia, eu estou bem. Mas se alguém me critica, eu estou mal. É ou não é assim? Vamos ser sinceros? Você não vai dormir enquanto não provar para aquela pessoa que o que você disse é o que você disse. É ou não é? Beleza? Vive não mais Cristo, mas você em si, viu? Eu acho engraçado, Araceli, que eu não li para vocês, mas no texto de Gálatas 6 ele disse: eu me glorio na cruz de Cristo, porque nela eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Traduzindo, Dora, eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. E aí, Valdênia, nós nos enchemos de direitos. Enchemos-nos de direitos. Achamos que nascemos dessa maneira, que temos essas características e que devemos morrer com elas. É ou não é assim?
Eu nasci assim, essas são as minhas características e eu vou morrer assim. Vai mesmo, cuidado para não ir para o inferno quando morrer. Cuidado. Sabe, Josimar? Porque se você nasceu em Cristo, você nasceu no novo reino. Você não tem mais domínio sobre a sua vida. Se você tem, você já perdeu o Senhor. Aleluia. Não, mas eu sou assim, eu sou agitado. Você começa a descobrir, Olivete, quando você nasce em Cristo e começa a raiar o sol da aurora, você começa a não dizer para as pessoas o que gosta e o que não gosta. Você vai vivendo. Porque se você não gosta, você come para agradar aquele. E se você gosta, você não diz que gosta, porque se estiver faltando, ele não fica condenado. E assim você vai. Mas, Emanuel, pense como somos cheios de gosto. Eu não gosto dessa comida. Eu não gosto desse carro. Eu não gosto disso. É ou não é, Cristina? E o Senhor está dizendo coisa linda. E foi para isso que eu morri, para você estar fazendo escolhas. Como que te colocar na mesa? Não reclame. E se é glutão, coloca uma faca na sua garganta para não comer demais. Joconda, muito obrigado. Ontem estava uma delícia aquela cabeça de galo, viste? A gente comeu a cabeça de galo na casa de Joconda, foi uma beleza. Mas eu parei antes do tempo, não foi, Olivete? Parei no primeiro prato. Tinha vontade para comer o segundo, mas eu parei no primeiro, não foi, Joconda? E depois Joconda me deu um abraço tão grande. Lisboa, com todo respeito, Lisboa. Não é? Mas estamos desfrutando lá, não foi não, Joconda? Não foi, Olivete? Não foi, Arthur? Desfrutando daquele momento ali. Ele diz que o alimento é para o ventre, meu amigo. É para o seu corpo, é para você comer com prazer, Manuel. Com gozo, com gosto. Mas esse pão está seco, meu amigo. Coma aquele pão seco. Com prazer, porque o Senhor deu para você, está na sua mesa. Toma aquela água baldeada. Mas não decepciona o anfitrião. Um dia chegamos num local aqui perto na fronteira de Sergipe com Alagoas. Eu e um amigo nosso. Vamos tomar banho? Cadê o banheiro? Banheiro? Aqui tem banheiro não, rapaz. Aí, acenda aí a lâmpada do farol do carro. Quando acendeu era um barreiro. Carlos, era melhor tomar banho à noite, tá? Porque durante o dia assustava. E a gente entrava. Chegou na casa para dormir. Dormir? Que dormir o quê, meu amigo? Você dormia contemplando as estrelas de Dete. Casa de taipa, sabe? Tomar água, Cláudio. Água? Se você quiser tomar água limpa, você tem que entrar no Rio São Francisco e tomar água lá dentro do rio. O Senhor disse, abençoe, e toma, e beba, e coma. Faça o bem, e nada lhe fará mal. Amém, Marcos? Deixa eu olhar aqui a hora. O problema é, viu, Cristina, que nós estamos fazendo um monte de coisas ruins, de coisas más, e quando nos confrontamos com as situações, não temos coragem, não temos segurança, não temos autoridade, Cristina, para dizer, eu não aceito isso. Sabe por quê? Porque a nossa vida nos compromete. Deixamos, na verdade, um rastro de coisa ruim. Estou enganado? Se tiver, por favor, pode falar e eu paro. É ou não é assim, Olivete? Estamos com um rastro de coisas erradas que a gente está praticando. Negando ajuda às pessoas, negando ajuda a nós mesmos, deixando levar a carga dos outros, não levando a carga nossa mesmo. Quando é para amar, nós odiamos. Quando é para dar um sorriso, a gente se fecha. E, meu amigo, quando alguém apronta algo contra nós, a gente tem que devolver na mesma moeda. É ou não é? Então, o futuro, Cida, começa a ficar tenebroso para nós. Não temos segurança de nada. A nossa vida não autoriza nada. Amém? E estamos pensando, Dora, que... Não, mas para que eu estar dando as coisas aos outros? Para que eu estar me doando? Sabe por quê? Porque o seu Cristo se doou, se deu. Ele disse, eu estou vivendo essa vida para que você também viva. Eu não estou dando exemplo não, meu amigo. Eu vim mudar a sua condição de vida. Eu vim dar a você a condição de se doar às pessoas como eu estou me doando. E se preciso, dê até a sua vida como eu dei por você. Amém? Eu preciso lembrar que o que Paulo disse. Esses amaram o Senhor até a morte. Isso é bonito demais, não, Olivete? Mas ficou na igreja primitiva, viu? Ficou lá.
Mas assim como vocês estão estudando o livro de Atos, viu, Marcos e Olivete? O Senhor está restaurando coisas da igreja primitiva. Coisas que aconteceram na vida primitiva com os nossos irmãos do primeiro século, viu, Judete? Deus está resgatando nos últimos dias. A igreja dos últimos dias vai ser poderosa como a igreja primitiva. Deus vai estar resgatando o fervor do evangelho dentro de nós. E as pessoas não vão amar as suas próprias vidas, não vão amar as suas próprias casas, seus próprios carros, as suas próprias desgraças, as suas próprias pobrezas, as suas próprias riquezas. Vão amar a Cristo sobre todas as coisas. E vão fazer o bem, Judete. Tendo ou não tendo, elas farão o bem. E aí, Teófilo, quando vier o enfermo, ele vai botar a mão e vai ser curado. Ele vai falar a palavra e o endemoniado será liberto. Amém? Ele vai dar o apoio moral e a pessoa será libertada naquele momento. Não é não, Júlio César? Não é assim? Ah, Gilvete. Ah, se eu tivesse me cansado de fazer o bem. Garanto a vocês que eu não estaria aqui hoje. Se eu tivesse me cansado, Emanuel, de fazer o bem há algumas décadas atrás, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Mas eu não me cansei, viu, Olivete, de fazer o bem. Nem estou a fim de me cansar. Quer fazer prova de mim? Faça. Você vai se cansar de tanto bem que eu vou lhe fazer. Vamos ver quem consegue recuar? Se o meu bem ou a sua maldade? Hein, Teófilo? Porque se eu estou fazendo bem, eu estou cumprindo a lei de Cristo, que ele diz: ame, faça o bem em todo o tempo. Não olhe a quem, tá? Não olhe para ninguém, mas doe a sua vida. Porque eu fiz isso e você pode fazer. Então sabe o que acontece, Judete? Você vai vivendo e vai só olhando e desfrutando do que Deus tem feito para você. Senhor, isso é demais, né? Que condição é essa, Pai? Só você. Não é, Manuel? Naquele dia não foi só você não, sabe? Quando a gente chegou, antes de chegar em casa, teve outro. Naquela noite. Estou contando aqui o que ele sabe. Vocês não sabem não, mas também não vão saber não. Só sabe eu e ele. Porque naquele dia ele fez um bem tão grande, mas um pouco mais à frente outra pessoa também fez outro bem, e foi tão bom. Então é assim que nós vamos vivendo, você vai fazendo o bem, e de repente você deixa um rastro de bondade, Olivete, no seu viver, e você vai andando despreocupado e aquilo começa a lhe perseguir. A bondade lhe alcançando. Os feitos que você fez em Cristo, em amor, no Evangelho, começam a lhe alcançar. E Teófilo, quem viver, verá, viu? Os bens do Senhor alcançando a nossa vida. Amém? Ou vocês lembram, que vocês querem que eu leia para vocês o texto de Salmos 66, quando ele disse: os vivos verão os bens que o Senhor tem feito à minha alma. Ei, Joconda, estamos cansados, Joconda, de fazer o bem? São 5 horas da manhã da nossa vida. Vamos deixar que dê 6, 7, 8, 12 horas e seja dia perfeito? Amém? Vamos parar com desculpas. Vamos ser sinceros que desculpa é mentira. Tá? Desculpas, pedidos, são mentiras. Vamos ser sinceros. Alguém diz assim: você quer ir na minha casa tomar uma cabeça de galo? Não, não quero não. Não, porque eu não tenho tempo. Diga que você não gosta de cabeça de galo. Seja sincero, não dê desculpas. Dizer que não tem tempo, Olivete, é mentira. Isso é desculpa, não. Mas aquela estava tão gostosa, quando aquela cabeça de galo. Vocês estão entendendo? Então, estamos cheios de desculpas, cheios de desculpas. E eu quero dizer para vocês que a bondade que você vai praticar, o bem que você vai fazer às pessoas, você será grandemente privilegiado por isso. E será grandemente recompensado por isso. Pare, Teófilo, de pensar que quando você faz o bem a alguém, só é ele que está se beneficiando. Não, primeiro você. Porque Jesus disse: mais feliz, mais bem-aventurado é o que dar do que o que recebe. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu próprio tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos.
Vamos ajudar uns aos outros a levar as suas cargas, e cada um leva a sua própria carga. Você lembra que eu li ainda há pouco? Eu estou já terminando, tá certo? Estou já terminando. Deixa eu olhar meu relógio aqui. Ei, Júlio César, aquele relógio que você nos presenteou para a igreja não está ali ainda porque não deu tempo para colocar, viu? Mas vai ficar ali. Já está lá na parede? Está funcionando? Mas está lá. Muito obrigado. Ele me deu para a igreja um relógio que funciona e nós demos para ele um relógio que não funciona. E está lá na casa dele o relógio. É assim mesmo, Júlio César. Você vivifica as coisas pela vida que você tem. Até um relógio que não funciona é importante para você ganhar vida. Está vendo? É assim que se faz o bem. Mas ele vai ficar ali, viu? Para testemunho. Não deu para a gente colocar não, porque não foi possível, mas vai ficar ali. Eu estou fazendo questão de falar essas coisas porque são coisas simples, mas elas motivam a nossa vida. Amém? Pessoas que estão cansadas de fazer o bem, viu, Carlos? Já se cansaram e as nuvens já estão negras sobre o sol dele. Ele não está nem mais enxergando o caminhar dele. O que ele enxerga simplesmente, Emanuel, eu vou dizer para você o que é. Dor, cansaço, sofrimento, frustração, tristeza e por aí vai. É ou não é, Cristina? E o Senhor disse, se um dia você entrou no meu caminho, esse caminho até os loucos não errarão. Não está escrito isso? Se um dia você andou, é para brilhar mais e mais, é ser cada vez mais intensa a minha luz na sua vida. Cada vez mais você vai viver e vai vivenciar. Porque aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Por que é que estamos com tantas perspectivas negativas na nossa vida? Por quê? Pare um pouquinho para pensar nisso. Foi o que você fez ontem. Foi o que você fez, hein, Cláudio, mês passado. Foi o que você fez o ano passado. Foi o que você fez há 10 anos atrás. Está incomodando, tá, Emanuel? Começa a vir as inseguranças. Sabe por que, Teófilo? Às vezes alguém pede para a gente orar e a gente fica meio assim para orar. Porque a gente sabe que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não fizemos o bem. Deixamos fazer o bem lá atrás. E você acha que crer nessa palavra não é fazer o bem? Hein, Podênia? Amar ao próximo não é fazer o bem? Envolver-se com a sua família não é fazer o bem? Acordar de madrugada para ajudar a seu filho não é fazer o bem? Pegar o peso que a sua esposa está pegando não é fazer o bem? Não é brincadeira não, né, Magnólia? Mas pense. Aí, meu amigo, só tem cansaço, só tem fadiga e reclamação, viu? Pelo amor de Deus, Dora. Os homens e mulheres todos cansados, cheios de doença, cheio de creca, cheio de estresse, cheio de coisa ruim. E o Senhor está dizendo, não foi isso que eu fiz para vocês, não foi isso que eu preparei para vocês, não é esse o caminho que eu tracei para vocês. O que é que está acontecendo? Um dia vocês nasceram de novo, um dia a luz brilhou, e por que é que não está raiando mais ainda? Por que é que você não está vivendo mais intensamente o meu evangelho do que quando viveu há 20 anos, quando nasceu de novo? Vamos ser bem sinceros. Quem lembra quando nasceu de novo aqui? Aqueles primeiros momentos. Joia, não era? Não era, Cristina? Beleza. Vou ganhar o mundo sozinho. Essa palavra é verdadeira e quem disser para mim que não é, creio em tudo que a Bíblia diz. Até no índice eu creio. Vamos ser sinceros, é ou não é? Se alguém fala incredulidade, irmão, não é assim não, irmãos. Vamos orar por isso. Se seu esposo está com problema, vamos orar agora, irmã. É o novo convertido, é assim, né? Quem viajou? Marcos Magnólia viajou. Nós viajamos, não foi? Zezinho Valdeiro. Não, mas não foi no carro que a gente foi, não. Está fora. Passamos por São Sebastião de Lagoa de Roça, não foi? E eu disse aqui, São Sebastião de Lagoa de Roça, os 2 carteiros de Deus, cheio de literaturas, distribuído em todo canto aqui. Não foi? Eu não saio mostrando vocês? Quem era o carteiro de Deus? Diga aí. Era o carteiro de Deus, viu, Cristina? 1900 e qualquer coisa. Carteiro de Deus. Mandava correspondência,
As editoras mandavam aqueles folhetos, 5.000 folhetos, 4.000 folhetos. O maior prazer, Judete, era ir no correio e receber aqueles folhetos gratuitamente e distribuir. Eu era chamado carteiro de Deus, Cida, viu, Carlos? Eu e um amigo meu. Lá em 1900 e qualquer coisa. Eu tinha menos, talvez uns 17 anos, fazendo uns 18. Já pensou? E era aquele alvoroço e a gente distribuía. E aí, chegando lá na igreja, alguém disse: ah, isso é coisa de novo convertido. Isso é coisa de novo convertido. Sabe o que aconteceu, Júlio César? O correio fechou. E nunca mais eu distribuí um folheto. Foi isso ou não foi, Marcos? Eu disse: olha, viemos aqui, lá, São Sebastião, Lagoa de Roça. A gente vinha aqui distribuir. E lá para cá, Manuel, nunca mais. O carteiro de Deus parou de entregar a carta. Eu e aquele colega nosso. Eu estou no Evangelho ainda hoje. Ele já está no mundão faz tempo. Já se separou da mulher, já está com outra mulher. No mundão, Teófilo. Só porque alguém disse: isso é coisa de novo convertido. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Se um dia você estava motivado pelo novo nascimento, porque nasceu de novo, aquilo, Teófilo, não tem razão de ir ficando morno. Não tem. É para ir raiando cada vez mais, iluminando, até você, meu amigo, ser forte. Gilberto está aqui de prova. Um dia desses fizemos aniversário de uma pessoa de 1 ano de novo nascimento, não foi? 1 ano de aniversário de novo nascimento. Já viram isso? Já viu, Cristina? Aniversário de 1 ano de nascido novo? Fizemos, não fizemos não? Eu só olhando aquilo tudo, digo: eu quero ver o 2º ano. Aconteceu? Quero ver o 3º ano. Aconteceu? Esse ano eu me encontrei com essa pessoa e disse: cadê? Digo: eu esperei que você me convidasse para o 2º ano, para o 3º ano. Está entendendo, Expedito? As pessoas estão se cansando de fazer o bem, porque elas não estão vendo, Carlos, o retorno. E não é assim. Você faz porque isso é vida, meu amigo. Se incomoda com o retorno, não, eles vêm. Essas bênçãos te alcançarão. Amém, Marcos? Não se canse de fazer o bem, não se canse de pregar a palavra, não se canse de crer em Deus. Seja atrevido, seja alvoroçado, seja intrépido. Amém? Avance quando as pessoas forem incrédulas. A pessoa diz: casamento é assim, todo homem é igual. E você balança a cabeça concordando. Ele não tem vergonha de dizer isso, e você tem vergonha de dizer que não é verdade. Eu sou nascido de novo. Eu sou um homem regenerado. Você não tem coragem de dizer isso. E o cara tem coragem de dizer que todos os homens são iguais. Não é assim, Cristina? Então, Carlos, as pessoas estão tendo coragem, ousadia, intrepidez, atrevimento de falar da maldade delas, e a gente está todo tímido para falar da bondade de Cristo. Hein, Preta? Pode uma coisa dessa? E ainda estamos achando que vamos a algum lugar, mas não vamos mesmo. É bem provável, Carlos, que fiquemos no meio do caminho. E Jesus, quando voltar, a gente também fica aqui. Para ser sincero, sim. Porque já perdemos o alvo há muito tempo. A nossa luz já mingou, já apagou, já está debaixo do alqueire, já está no porão, já não alumia nada, Marcos. Já estamos em trevas faz muito tempo. O cansaço já bateu na nossa vida, Cristina. A gente já não faz mais nada. Isso é que é verdade. Já não há fé no nosso coração, já não há esperança, já não há certeza, já não há segurança nenhuma. Vamos ser sinceros? E ainda dizemos que somos cristãos. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu estou só olhando a hora, estou vendo se vocês se cansam de passar 1 hora me ouvindo. Não, né, Dora? Muito obrigado, Dora. Não é a primeira vez que ela diz isso, não, viu? Está gravado as outras vezes que ela já disse isso. Mas estamos cansados, já não suportamos, Dora. Ir na casa do irmão falar de Cristo incomoda, porque está na hora da novela das 9 e ele não pode perder a novela das 9. Sinceramente, é ou não é? Você pode desligar a TV naquela hora, não está pecando não, assista no outro dia. Mas naquele dia vamos compartilhar de Deus, falar de Cristo, falar da bondade de Deus. Ainda que você não queira, abra a Bíblia em algum lugar, compartilhe, fale qualquer coisa. Amém? Não tem condição, Teófilo. Estamos cansados, fadigados, estamos, Expedito, velhos.
Mas não é velho de idade não, é velho sem força, sem coragem, sem disposição. E eu vou dizer, você já se cansou de fazer o bem. Amém? Você já se cansou. Não é, Júlio César? Você estava lá com o seu prato pronto para almoçar, mas tinha alguém do seu lado que estava com fome. Quando foi que você passou o seu almoço para ele? Quando foi? Se cansou de fazer o bem? Não, mas se eu passar para ele eu vou ficar com fome. Quem disse que você vai ficar com fome? Amém? Um dia desse, Carlos, eu passei uma experiência engraçada. E olha que eu não estava dando nada a ninguém. Eu disse, eu não vou incomodar ninguém. E onde eu estava não tinha como conseguir o almoço. Era um plantão de 12 horas. Eu disse, eu nem vou sair do trabalho, nem vou dizer que vou pegar o almoço, vou fazer nada, nem vou fazer nada. Estava sem nenhum tostão no bolso, tá, Cristina? Estava lá, feliz da vida, Olivete. Sem cara de fome, sem cansaço, sem coisa alguma. E liguei para uma pessoa, a pessoa disse, o que é que tu queres? Eita, grande oportunidade. Eita, eu estou com fome, tu traz o almoço para mim? Não era fácil resolver isso, não era? Não, liguei para saber como você estava. Desligou e não sabia de nada, Valdênia. Quando foi umas 2 horas da tarde, chegou um colega que nem era para estar ali e disse, eu vim pegar um negócio aqui. Acho que tem um mamão ali dentro que eu deixei, vê se está bom. E aí eu peguei aquele mamão e comi aquele mamão. Tá vendo, Carlos? E garanto a você, comi porque ele estava lá e me deu, mas eu não tinha fome naquele dia. Quem pode me dar uma base para isso? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. É por isso, Emanuel, que estamos ficando tristes, cansados, desfalecidos, porque já não somos mais alimentados no nosso homem interior. Essa é a verdade. Cristo já não mais nos alimenta, estamos fracos, abatidos, apáticos, anêmicos, me desculpem a verdade. E aí, se cumpre aquilo, se te cansas com os que vão a pé, como queres seguir os que vão a cavalo? Hein, Marcos? Se te cansas com os que vão a pé, se não tem mais coragem nenhuma de amar aquela pessoa, de perdoar aquela pessoa, pensas que vais onde? Esperas o que na próxima esquina? Né? Daqui a um ano você está esperando encontrar o que vivendo dessa maneira? Não é, Cida? Você faz o que você quer na sua vida. Quando quer ficar com raiva, fica. Quando quer ficar triste, fica. Quando quer se alegrar, mais ou menos se alegra. Quando quer gastar o que você tem, gasta. Quando quer reclamar, você reclama. Você está esperando o quê? Não é, Olivete? Está esperando o quê? Ah, Júlio César, eu estou esperando um monte de coisa boa, viste? Porque eu não me cansei de fazer o bem. Amém? Não me cansei, nem vou me cansar de fazer o bem. Estou seguindo e perseguindo em seguir ao Senhor. Aleluia. E Ele fará sobressair a minha justiça como a luz. Porque Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim e nada me falta. Mas está faltando roupa. Eu vou vestir um saco de estopa e vou andar com Ele. Sem vergonha. Está faltando sandália, eu vou andar descalço. Você pode ter certeza. Está faltando um carro, eu vou andar a pé, Cristina. Mas não vou morrer, nem vou ficar lamentando da vida. Amém? O meu Cristo vive, Marcos, eternamente. Então por isso que eu vivo. Não posso trair o meu Cristo. Ele me deu vida e vida e abundância. Vou vivê-la até o dia em que Ele voltar. Quer alguém me siga ou não, meu amigo? A minha vida quem responde por ela sou eu. A minha carga quem leva sou eu. E ainda tenho coragem de levar a sua e de ajudar você a levar a sua. Amém? Quer fazer teste? Faça teste. Você vai se cansar. Eu não. Amém? Eu não. Porque eu tenho vida, porque o Senhor me deu essa vida. Porque, Lisboa, não pertenço mais a mim. Aleluia. Vamos ficar de pé, por favor. É tão bom quando você vive a prática de fazer o bem, de amar, de viver o Evangelho. Porque de graça, Dora, você vai passando e as coisas vão acontecendo e você vai só dando graça a Deus. Senhor, isso é tão bom. É, meu filho. Isso é aquilo que você viveu. Isso é aquilo que você sempre creu.
Isso é aquilo que você sempre perseguiu. Está vendo, meu filho? Não se perdeu no tempo, não. Você pensa que eu me esqueci? Não me esqueci de nada que você fez. Né? De nada, de nenhuma ação que você fez em fé, que você fez em amor, que você abriu mão de você por aquela pessoa, por aquela outra pessoa. Marcos, esses dias no retiro, ganhou alguns hectares lá no céu, não foi, Marcos? Porque o Senhor disse que quem der um copo d'água a um dos seus filhos ganha um galardão, né? Então Marcos fez um bocado de coisa boa para nós, hein, Marcos, Magnólia? Então ganharam alguns hectares lá no céu. O Senhor pavimentou até a metade da estrada, e a estrada é de ouro, né? Ganhou até um pavimento na estrada. Então a gente não se cansa, meu amigo. Viu, Carlos? O seu corpo não se estraga, ele se desenvolve. Quando você ama as pessoas, quando você serve as pessoas, quando você serve a você mesmo, quando você serve a sua esposa, fazendo o bem, meu amigo, você rejuvenesce. Amém? O corpo envelhece, mas não toma conhecimento do tempo nem do cansaço. Olha que o meu discurso já vale algumas décadas, viste? Faz algumas décadas que eu venho com esse discurso. O fato é que estamos nos cansando de fazer o bem. E hoje é tempo de esquecer disso, tá, Dora? De perseguir em fazer o bem. E crer, Dora, é fazer o bem. Crer em Deus, crer naquilo que está no seu coração e não abrir mão daquilo é fazer o bem. E se você perseguir isso, você vai ver concretizado aquilo que Deus tem dito. Aquilo que você está crendo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Não se canse de fazer o bem. Fecha os olhos, por favor. Aleluia, Pai. Nós te damos graças, Pai, e queremos fazer o bem agora ao filho da nossa irmã Graça. Orando por ele agora, Pai, para que o Senhor repreenda aquela febre que já dura dias na vida daquele rapaz, no corpo dele. Retira aquele mal do corpo dele, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Para que haja de fato graça na vida de Graça e aquela família se alegre, Senhor, pela cura do filho deles. Em nome de Jesus, nós pedimos por Graça e seu filho, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai, e efetue uma cura naquela família agora. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque estamos vivos, porque podemos respirar gratuitamente hoje, e você está nos proporcionando um tempo de vida. E nós queremos aprender a ser diligentes com esse tempo. Não desperdiçar esse momento que você está nos proporcionando. Por isso, Pai, eu peço a Ti agora, se há pessoas aqui que precisam perdoar, que perdoe agora. Precisa fazer o bem perdoando a quem quer que seja, a quem está ali causando esse desconforto, que ele perdoe agora, Senhor. Que faça o bem agora, que não espere para depois. Porque perdoar é fazer bem. Pai, se há alguém que está com mágoa no coração e na alma, que faça o bem agora, Senhor. Que cuide de si, perdoando ao outro. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que aqueles que o sol começou a minguar, que a luz começou a apagar, por alguma razão ele está parando de fazer o bem ou parou de fazer o bem, não deixe, Senhor, em nome de Jesus. Que ele insista e persiga e volte a praticar o que é bem e o que é bom, Pai. Em nome de Jesus, porque você é quem renova as forças, você é quem traz os recursos, você é quem traz os meios. Mas que ele não desiste, que ela não desista de fazer o bem, de insistir em crer em Cristo, Pai. Eu sei que as experiências não foram boas, eu sei que as circunstâncias não foram boas, mas que ela deve continuar crendo, Senhor, fazendo o bem de crer em Ti, para receber os frutos desse plantio, Senhor, dessa semeadura, em nome de Jesus. Senhor, algumas semeaduras foram feitas na maldade, na tristeza, na decepção, Senhor, na desesperança. Mas o que eu te peço agora, Pai, é que faça uma limpeza na vida dessas pessoas agora, Pai.
Retire toda essa imagem que foi impressa, tantas experiências negativas, Senhor. Reacenda o desejo no coração e na alma dessas pessoas de viverem o que é bom, de praticar o que é bom, o que é reto diante de Ti, Senhor. Que não perca a esperança de que vale a pena viver o Teu Evangelho, vale a pena andar na Tua graça, andar na Tua glória, andar na força do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço agora, Pai, que haja trocas, Senhor, que as mesquinharias sejam jogadas no chão agora. Que essas coisas mesquinhas sejam jogadas no chão agora, porque não valem nada, Senhor. E eles agora possam tomar nas mãos aquilo que é de valor, que é o amor, que é a prática, que é o desejo, que é o servir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Quantas restaurações precisam ser realizadas, Senhor? Quantas restaurações precisam ser realizadas? Quantas edificações precisam ser feitas para comportar o peso do que você vai trazer de glória, de bondade, de alegria, de prazer, de autoridade de vida, Senhor. Leve o tempo que for necessário para restaurar essas vidas, Senhor. Mas não as deixes perder-se de forma nenhuma. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sem mais preocupações com as próprias vidas, sem mais ansiedade, Senhor. Mas que a luz esteja agora raiando, brilhando, resplandecendo, para o bem do Senhor, para o guardar de Jesus em suas vidas. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o seu poder, que não deixou de olhar para os seus filhos lá do trono do céu, de contemplar todos os seus filhos na terra, Senhor. Não vamos nos cansar, Senhor, de fazer o bem. Não vamos nos cansar de perseguir a Tua verdade, de seguir o Teu Evangelho, de sermos aquilo que Você deseja que sejamos. Aleluia, Jesus. Temos sim, Senhor, tempo para Ti. Não temos tempo para nós, não temos, porque a nossa vida pertence a Ti. Perdemos o direito de dizer que fazemos o que nós queremos. Perdemos esse direito. Que agora nós fazemos o que Tu queres. Nós vamos onde Tu queres. Nós fazemos o que Tu queres. Nós cremos naquilo que Você quer que nós creiamos. Em nome de Jesus. É tempo, Senhor. É tempo. É tempo de contemplarmos as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. É tempo, é momento, é agora, Senhor Jesus. Aleluia. Não queremos perder a nossa visão por uma vida de tanta maldade, de tanto desrespeito a Você. Aleluia, Jesus. Graças te damos. Aleluia, Jesus. Já perdemos tempo demais, Senhor, olhando para as coisas. Nós queremos agora olhar para o alto, onde está Cristo sentado à Tua destra, nas alturas. Queremos ter a Tua visão acerca das coisas, Senhor. Ver como Você vê todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus. Para vivermos dias de glórias aqui na terra. Dias de alegria nessa terra, Senhor. Não uma luta pela uma sobrevivência, mas uma declaração de vida, de poder, de vitória, todos os dias, aqui nessa terra. Eu quero, Senhor, disposição para servir. Eu quero no coração dos meus irmãos, na alma e no corpo deles, disposição para fazer o bem, para ajudar, para se doar. Porque essa é a vida de Cristo e essa deve ser a nossa vida. Porque quem crê nele deve andar como ele andou. Aleluia, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome no nosso meio.
Aleluia, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, somente a Ti, Senhor. Veremos a Tua bondade realizada nessa terra. Veremos o Teu bom prazer cumprido em nossas vidas. Queremos ser libertos, Senhor, dessas coisas que estão amarrando as nossas vidas, que estão impedindo de a gente crescer e avançar. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Seja exaltado o Teu nome, Senhor. Diga para todos que tudo mudou. A restauração chegou. Vida que brota da escuridão, luz que alumia os corações. Diga para todos que a alegria está presente. Diga que a tristeza não vale nada. Sorriso aberto, boca aberta, para engrandecer a vida de Deus. Viver gratuitamente na graça. Yererie sulama kirunaso Shuroma yesa no hono. O mar vermelho se abriu, você já passou já do outro lado. Dança ao Senhor, canta ao Senhor, agradece. Arabaixo Ramayasi
videira já floresceu, pegue os seus frutos e coma dela. Sacie sua fome, aproveite, é bela. A vida que Deus lhe deu é bela, é gratuita, é de graça, é de glória viva. E eu nasci, ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Esse tempo é nosso, Senhor. Esse momento agora é nosso de viver a Tua vida, de vivenciar os Teus sonhos, Senhor, as nossas realizações chegando para as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Não nos cansando, Senhor. Andando firmemente, Senhor, com clareza, determinando os nossos alvos, nossos objetivos, Senhor, e alcançando um após outro, Senhor, e se enchendo de gratidão a Ti. Aleluia, Senhor, aleluia, porque o tempo chegou. O momento é esse, é agora, Senhor, de vivermos aquilo que Você tem para nós. Aleluia, não nos contentando com nada menos do que a Tua palavra em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Grande Deus e poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, nosso Deus. Grande seja o Teu poder em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Reaviva, Senhor, a chama do dom que há dentro de nós. Reaviva, Senhor, a chama, o fogo do dom do Senhor em nossos corações. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Reaviva o desejo, Senhor, de viver o Teu Evangelho, de viver a Tua graça nesses dias, nesse tempo, nesse momento agora, Senhor. Aleluia, Senhor, esquecendo do que para trás ficou e avançando para o que está diante de nós, na expectativa do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus, grande e poderoso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai.
Irekundraste viashamrasto yosharamasi. Tirunariaka naria setira bashurro mosi shairemas. Terekuna labiastea handra kesta yashurro babaya siriashei. Turro pequena rasteia chemiarra na sui de que remanasitoriana shai. Rumo no saia na handra que taia sulo rebesta ya shela ramamamassa. Tu rumo no saia teia laia suyo naie brebebe baixou romamassi shai. Runde de site de candrastaia tudo rumo do yatika la marrei si rei de maste ushai. Rumo sairi handra que staia show la marrea sei. Que de maste achou. Ai, não se canse de fazer o bem. Não se prenda para fazer o bem. Não se desanime para fazer o bem. Faça agora. Agora. Faça o bem agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eita, Senhor, graças te damos, Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Assim seja, Senhor. Assim seja, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece bem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar. Mas preciso aprender a descansar em ti, pois tu és meu Senhor. Todas as coisas daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei, que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso
mas preciso aprender a descansar. Mas preciso aprender a confiar. Pois tu és meu Senhor. Todas as coisas, aqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Aleluia, Jesus. Mas, Pai, Senhor, nós te damos graças por estar aqui reunidos, compartilhando, Pai, do que Tu tens para nos oferecer. Podemos sair daqui, Senhor, como verdadeiras novas criaturas, Pai. Que Tu possa, Senhor, nos conduzir até em casa em paz. E que possamos, Senhor, cumprir realmente Tua palavra, Pai. Verdadeiramente, Pai. Possamos conduzir nossas famílias, Pai. Possamos sempre edificar nossa casa. Que nossos filhos, Pai, possam se espelhar em nós como verdadeiros homens de Deus, Pai. Em nome do Senhor eu te peço, Pai. Que a graça de Deus estejam com nós. Amém. Assente só um minutinho, por favor. Dora pediu que nós orássemos pelo irmão dela, que passou uma situação bem desconfortável essa semana com um assalto. E em consequência desse assalto, as coisas estão acontecendo, né? Estão perturbando muito a vida da família. Nós vamos orar por ele, o nome dele é Evandro, tá bom? Pai, nós te damos graças, porque você é bom e é poderoso. E nós queremos colocar nas tuas mãos agora a vida de Evandro e de toda a família dele agora e toda a casa dele. Essa maldade que foi feita contra essa família, Pai, nós desfazemos agora. E dizemos basta a isso, que não vai ter prosseguimento nisso. Mas o Senhor é o poderoso que pode livrar essa família. Nós oramos agora, Senhor, para que eles sejam de fato livres dessa situação desconcertante, porque esses homens nada são diante do teu poder. E nós estamos orando, colocando a vida de Evandro agora e de toda a família e toda a casa deles nas tuas mãos, confiando e crendo em você, Pai, para trazer alívio a essa família, para trazer esperança de vida, coragem e disposição para continuar vivendo sem medo, sem temor. Em nome de Jesus. Amém.